Salmo número 14. Diz assim a palavra do nosso Deus: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompe-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade, que devoram o meu povo, como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó, e Israel se alegrará. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado a Deus por podermos nos reunir como igreja do Senhor e celebrar louvor e adoração ao teu santo nome. Obrigado a Deus pelo privilégio que nós temos de nos reunir e poder prestar culto ao Senhor. Isso é uma bênção, uma dádiva que o Senhor nos dá através do teu Filho Jesus. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos abençoe agora através da exposição da sua palavra. Que o teu Santo Espírito nos dê entendimento das Sagradas Letras. Que o teu Santo Espírito fale ao nosso coração, cative a nossa mente, o nosso coração. O Senhor conhece a necessidade de cada um de nós que estamos aqui, e que o Senhor fale de forma muito específica e particular, para que em todas as coisas o Senhor seja honrado, amado e glorificado. Nós te imploramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há algumas pessoas, somente aqueles que se acham intelectuais, eu chamo de supostos intelectuais, que dizem que Deus não existe. E há também aqueles que não negam literalmente a existência de Deus, mas vivem uma vida como se Deus não existisse. Nós chamamos essas pessoas de ateístas práticos, ou ateísmo prático. Essas pessoas tentam viver de uma forma como se Deus não existisse, ignoram a presença de Deus, ignoram a lei de Deus, a palavra de Deus, mas elas tentam. Do ponto de vista bíblico, não existe ateu realmente convicto, existe ateu teimoso, mas ateu convicto mesmo, do ponto de vista bíblico, não existe. Por que não existe? Porque o ateu, ele é aquele que está lutando contra a sua própria consciência. Ele não tem uma convicção profunda que o deixa em paz. Abra a sua Bíblia aí, em Romanos capítulo 2, só para mostrar algo para você. Romanos capítulo 2, versículo 14, Paulo aqui está falando das pessoas que, mesmo não conhecendo a Deus, procuram fazer as coisas certas. E ele vai dizer: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-os ou defendendo-se. Deus implantou no coração de todas as pessoas a norma da lei. Essa norma da lei implantada no coração do homem, nós chamamos popularmente de consciência. Por isso que às vezes você fala assim: essa pessoa parece que não tem consciência, porque parece que ela está agindo de forma totalmente irracional. Por isso que em qualquer lugar do mundo existe um padrão de moralidade, independente se as pessoas conhecem a Deus ou não. Existe um padrão meio que universal.
às vezes foge do padrão, mas no geral existe esse padrão, isso se chama a consciência. Por isso que muitas pessoas, mesmo não sendo cristãs, elas têm profundas crises de consciência. E isso é possível porque existe Deus. Se Deus não existisse, então não haveria por que ter crise de consciência. Se Deus não existisse, as pessoas não precisavam ficar perturbadas com nada, porque elas não teriam que prestar conta a ninguém, não haveria ninguém que as acusasse. Um outro texto ainda em Romanos, que mostra que não existe ateu convicto, é no capítulo 1, no versículo 18, na verdade vamos adiantar, a partir do versículo 18 diz o seguinte, 1,18, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, tais homens são por isso indesculpáveis. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificam como Deus, nem lhes deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, incultando-se por sábios, tornaram-se loucos. Ou seja, a existência de Deus é algo incontestável. Só que as pessoas tentam lutar de todas as formas quanto à verdade que Deus existe. E por que isso? Porque o fato de Deus existir, isso quer dizer que um dia nós temos que prestar contas a Ele. A consciência da existência de Deus é o que impede os homens de se afundar no pecado. Mas como as pessoas vivem em rebeldia contra Deus, como as pessoas querem viver o seu próprio jeito, do seu próprio modo, ou elas negam a existência de Deus, ou elas não negam verbalmente, mas vivem como se Deus não existisse, vivem como se não fosse prestar contas a Deus um dia. Elas vivem na fantasia, elas criam uma própria fantasia para fugir da realidade que a sua própria consciência a empurra diariamente. Então ela precisa criar uma própria fantasia de que Deus não existe, de que Deus não está prestando muita atenção, de que Deus não vai cobrar algo de mim. Porque se elas enfrentarem a realidade da sua própria consciência, só tem um caminho, na verdade tem dois. Ou elas se voltam para Deus, ou elas ficam doidas. Porque a consciência de que eu vou ter que prestar contas a Deus por todas as minhas ações pecaminosas, levando isso a sério, não vai deixar ninguém em paz. Por isso que eu preciso fugir e criar na minha consciência fantasias, ilusões, para poder viver nesse mundo na prática do pecado. Volta para o Salmo 14. É o texto que nós vamos expor. Eu gastei esse tempo só para mostrar para vocês que ateu convicto mesmo não existe. E o que existe são pessoas que tentam viver no mundo como se Deus não existisse, para não ter que enfrentar a realidade da sua própria consciência. O Salmo 14, ele começa assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus. O salmista não está se referindo ao ateu como esse que nós vimos hoje, que é muito comum no nosso mundo hoje. Aqueles que dizem que Deus não existe mesmo, e que eu acabei de afirmar que na verdade eles estão lutando contra a sua própria consciência para viver no pecado. Porque na época do salmista esse tipo de gente não existia. Na época do salmista, no tempo bíblico, as pessoas eram religiosas. Ou elas criam no Deus de Israel, e isso não quer dizer que a fé era uma fé verdadeira, ou elas criam outros deuses, mas elas tinham consciência da divindade.
A declaração do salmista, ele está falando daquelas pessoas que elas ficam meditando no seu coração de que Deus não está muito interessado na humanidade, ou que Deus não leva muito a sério o que nós fazemos. Para você ter uma ideia mais clara, vai no capítulo 10 aí do livro de Salmos, no versículo 4, o salmista declara o seguinte, 10:4, o perverso na sua soberba, na sua arrogância, não investiga que não há Deus, são todas as suas cogitações. Ou seja, ele não está interessado em ver se de fato Deus existe. Ele simplesmente diz: Deus não existe. Mas isso é um escape para não ter que enfrentar a realidade de que Deus existe, e Ele cobra. E vai cobrar de cada um dos seres humanos, a forma como eles vivem. Aí no capítulo 10, no versículo 11, diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto, não verá isto nunca. Então o que o salmista se refere aqui é sobre essa perspectiva errada que as pessoas têm de não levar em conta a existência de Deus, para que elas pudessem viver do jeito que elas querem. É sobre isso que o salmista está falando, sobre a insensatez de não levar a sério a verdade que Deus existe. Mas talvez você está dizendo: mas isso aqui é só para quem não é crente, pastor. Nada disso. Se um crente, ou que se diz crente, vive cometendo pecados escondidos, acha que ninguém está vendo, ele é um ateu prático. Ele vive como se Deus não existisse. Ele fala de Deus, mas na sua prática diária, na semana, no seu trabalho, nas suas atitudes, ele vive como se Deus não existisse, porque ele vive no pecado, comete pecados escondidos, como se ele não tivesse que prestar contas a Deus um dia. Ele é um religioso que poderia ser chamado de um ateu prático, porque a sua prática demonstra que ele ignora a existência de Deus e o fato de que Deus irá responsabilizá-lo um dia. Esse salmo ele pode ser dividido em 3 partes, e cada divisão mostra uma perspectiva. O versículo 1 vai mostrar a perspectiva do insensato, tá? O insensato é aquele que, mesmo tendo diante de si a verdade, ele tenta ignorá-la. Por isso que ele é insensato. Ele não tem muito juízo, como se podemos dizer assim. A verdade está diante de si, mas ele tenta ignorá-la. Então o versículo 1 vai mostrar a perspectiva do insensato. E o versículo, na verdade, pegando a última frase do versículo 1 até o versículo 6, vai mostrar a perspectiva de Deus. É uma outra perspectiva. E a perspectiva que Deus tem, inclusive, do insensato. E o versículo 7 vai mostrar a perspectiva de quem teme a Deus, de quem é fiel, de quem ama a Deus. São 3 perspectivas diferentes que nós vamos ver hoje. A perspectiva do insensato, a perspectiva de Deus é a mais importante na história, e a perspectiva de quem ama e teme a Deus. E cada perspectiva, ela é diferente. Isso depende muito da forma. A perspectiva é aquilo que você crê acerca de alguma coisa, aquilo que você vê e confia acerca de algumas questões. Primeira perspectiva do insensato. O texto diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Primeira coisa, que essa perspectiva do insensato, ela reflete a realidade do seu coração. Diz o texto: diz o insensato no seu coração. Ou seja, a forma como o ímpio, aquelas pessoas que ignoram a existência de Deus, a forma como eles pensam, reflete o seu coração. Por isso que ele diz no seu coração. A sua reflexão, a sua afirmação, reflete a sua condição interior. E qual é a condição interior do homem sem Cristo? Um coração corrupto, desesperadamente corrupto. Lembra o que Jesus disse? É do coração que saem os maus desígnios.
É do coração não regenerado que brota toda essa fantasia, toda essa incredulidade, toda essa arrogância de querer se opor a Deus ou ignorar a Deus e querer viver como se Deus não existisse. Essa é a realidade do homem insensato. Ela tem a sua raiz num coração não regenerado, num coração que ainda não foi alcançado pela graça de Deus. E porque ele está nessa condição, porque ele crê que Deus está inerte às suas ações, ele se entrega aos prazeres do pecado. Diz o versículo 1 ainda: corrompem-se e praticam a abominação. E é importante atentar para isso. Uma das questões porque as pessoas tentam ignorar a existência de Deus é justamente para ela poder se entregar aos prazeres da carne, aos desejos pecaminosos do coração, sem que a sua consciência o aflija. Só que isso só mostra como é fantasioso pensar assim. Eu quero destacar duas coisas a partir desse princípio. Primeiro, essas pessoas creem o seguinte: se Deus não existe ou não está ativo no mundo, então elas não precisam prestar contas a Deus para nada. Porque se Deus não existe, quem é que pode dizer o que é certo e o que é errado? Quem é que pode dizer? Se Deus não existe. Porque se um homem diz que eu estou errado, por que eu tenho que obedecê-lo? Ele é igual a mim. Ele é homem como eu. Só faz sentido eu frear os desejos do meu coração se existe alguém acima de mim, que de fato tem poder e que há de me julgar um dia. Então, se Deus não existe, e se essa é a crença, se as pessoas ignoram a existência de Deus, elas vão se entregar facilmente, como diz o versículo 1, corromper-se e praticar todo tipo de abominação. Uma sociedade que não crê na existência de Deus ou a ignora, vão se entregar facilmente às paixões do seu coração. Por isso que as pessoas tentam de todas as formas ignorar a existência de Deus. Uma segunda questão ligada a isso é que as pessoas podem até ignorar a Deus, dizer que Ele não existe, tentar viver a vida do jeito delas, sem se preocupar com o amanhã. Só que no fundo elas não conseguem. Porque eu já disse na introdução que Deus implantou uma lei, ou a norma da lei, no coração das pessoas. Por isso que elas não conseguem se entregar ao pecado sem ter as consequências de uma consciência afligida. Você quer ver um exemplo? E é importante você entender isso, porque fica mais fácil você entender porque os homossexuais ficam tão ofendidos quando são confrontados com suas ações. Porque no fundo, o que eles não querem é ser lembrados daquilo que a sua própria consciência os acusa. Essa consciência aflita, ela é motivada por causa do seu próprio pecado. Mas qual que é o discurso? O discurso é: a consciência dos homossexuais, por exemplo, ela é afligida, não é por causa da verdade, mas é por causa de uma sociedade preconceituosa que tenta de todas as maneiras moldá-los de acordo com o seu estilo de vida. Mas isso é uma pura mentira. E a grande verdade é que eles tentam de todas as formas mudar a sociedade para que eles vivam sem que a sua consciência os aflija. Por isso que tentam promover leis que proíbam o povo de Deus de falar a verdade. Porque se Deus não existe, então tudo o que nós falamos sobre o homossexualismo é bobagem. Por que se sente tão incomodado assim se Deus não existe? Mas tentam de todas as formas mudar
inclusive mudar a gramática, o pronome, que virou hoje uma bobagem sem tamanho pelo mundo afora. Mas, na verdade, o que essas pessoas estão querendo é fazer o que elas quiserem, sem que a sua consciência os aflija. E o engano deles é achar que a consciência está acusando porque a sociedade não aceita. Isso é um engano. Esses dias eu ouvi uma pesquisa que os países mais liberais, como Holanda, Canadá, são os países onde há o maior índice de depressão entre os homossexuais, por exemplo. Não era para ser assim, porque lá é muito mais tranquilo. Mas por quê? Porque ninguém pode abafar a consciência. Ninguém. Isso nunca vão conseguir. Por isso que o ateu é alguém que vive tentando ignorar Deus, ignorar a existência de Deus, para que a sua consciência viva menos afligida possível. Mas ele nunca vai conseguir. Nunca vai conseguir. A única forma de alguém ter a consciência em paz é se ele entregar a sua vida para Jesus. Porque a paz da nossa consciência, ela vem do perdão dos nossos pecados. A paz na nossa consciência vem da certeza de que Deus me aceita porque Cristo pagou pelos meus pecados. A paz da minha consciência é resultado do arrependimento dos meus pecados. Se não há arrependimento, se não há perdão da parte de Deus, se eu não sou aceito por Deus, é impossível ter paz na consciência. Você pode ignorar a Deus, viver como se Deus não existisse, para se entregar às paixões, os prazeres da sua carne, mas você nunca vai ter paz, nunca vai ter tranquilidade, porque isso só é possível para aqueles que receberam a salvação em Cristo Jesus. Por isso que em Romanos 5 diz: tende paz com Deus, sendo justificado, tende paz com Deus. Agora, meus irmãos, o mais importante não é a perspectiva do insensato que diz que não há Deus. O mais importante é a perspectiva de Deus acerca de tudo isso. E a última frase do versículo 1 diz assim: já não há quem faça o bem. Por que o salmista diz isso? A resposta está no versículo 2 em diante. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo, como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tornar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Então, o que nós temos aqui do versículo 2 até o versículo 6 é a perspectiva de Deus acerca de tudo isso que nós falamos até agora. A primeira coisa é a perspectiva de Deus em relação à atitude dos homens. O texto diz que não há quem faça o bem. Não há. Ou seja, todas as pessoas que não foram salvas por Cristo Jesus são ateus práticos. E as suas ações, por melhor que possam parecer, elas não agradam a Deus. Quantas pessoas que nós conhecemos que não amam a Deus, ignoram a Deus, mas têm uma vida razoável, são honestas, pagam as suas contas em dias, são bons pais de família, são uma pessoa até íntegra do ponto de vista da sociedade. Mas de que forma a Bíblia diz que essas pessoas, então, elas não fazem o bem? Porque aparentemente elas até estão fazendo as coisas certas,
a questão do ponto de vista bíblico é que fazer o certo não basta. Eu preciso fazer o certo com a intenção certa, de tal maneira que o âmago dessa intenção deve produzir a glória de Deus. Então, do ponto de vista bíblico, fazer o bem não é só fazer as coisas corretas externamente. Fazer o bem é fazer as coisas corretas com a intenção correta. Muitas vezes você faz coisas corretas para não ser preso, por exemplo. Você faz as coisas corretas para que você não pague multa. Se você não tivesse uma lei que fosse te prejudicar, talvez você faria as coisas erradas. Então isso quer dizer que você não faz o bem. Fazer o bem é fazer as coisas corretas com a motivação correta, mas não só isso, essa motivação correta é glorificar a Deus. E nesse sentido, não há ninguém nessa terra que faz a coisa certa. E Deus só nos aceita porque Cristo pagou por todos os nossos pecados, porque nem nós fazemos as coisas 100% certas, com a motivação 100% correta, concorda? Nem nós fazemos. Por isso que a nossa esperança está em Cristo Jesus, que esse sim, fez o certo com a motivação certa para a glória de Deus até o fim da sua vida. Por isso que só podemos ser salvos através de Cristo Jesus. Se alguém acha que pode ser salvo porque vive uma vida mais ou menos, você vai mais ou menos com a sua vida para o inferno, desculpa eu falar, mas é assim que vai acontecer, porque ninguém é capaz de fazer algo bom de fato aos olhos de Deus. Por isso que Jesus Cristo teve que vir. Ele foi o único capaz de viver perfeitamente. E por isso que ninguém entra no céu sem não entregar a sua vida a Jesus Cristo. Ele sim foi perfeito em nosso lugar. Agora, o texto está falando do homem sem Deus. O homem sem Deus, a todas as suas ações, por melhor que seja do ponto de vista externo, elas ainda são corruptas aos olhos de Deus. Por isso que não há quem faça o bem. E essa é uma descrição muito séria nas Escrituras. E é interessante que o que está escrito no Salmo 14 está praticamente igualzinho no Salmo 53. Só o versículo 5, se eu não me engano, que há um adendo diferenciado. Mas é como se fosse Ctrl+C, Ctrl+V. Romanos capítulo 3, Paulo cita esse texto para mostrar que ninguém, nem o religioso, os judeus, os gentios, não tem ninguém que faça o bem aos olhos de Deus. Então, o fato de Deus citar essa verdade 3 vezes na Bíblia, Salmo 14, Salmo 53 e Romanos 3, mostra que Deus quer que nós levemos muito a sério esse ensino. De fato, ninguém é capaz de viver uma vida que agrada a Deus, mas através de Cristo Jesus, você pode ter uma vida mudada, e você é aceito porque Cristo, sim, esse viveu perfeitamente no nosso lugar. A perspectiva de Deus em relação também à forma como o ímpio entende as coisas. Versículo 2 e 3 ele vai dizer, no versículo 2 ele fala: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Mas ninguém entende. Ninguém está interessado em Deus. Ou seja, a ideia é o seguinte: Deus olha para a terra e não vê ninguém interessado nele. E assim é verdade. O que é que diz lá em 1 João? Deus nos amou primeiro. Você só ama Deus porque Deus primeiro te amou. Ninguém quer Deus. E se você só tem interesse em Deus, porque um dia Deus resolveu te amar, resolveu te alcançar pelo Evangelho. Caso contrário, você também não queria nada com Deus. Não há quem entende.
o homem sem Deus não vê necessidade de buscá-lo. Ele não consegue ver por si só que a sua situação diante de Deus é perigosíssima. O ímpio não consegue ver o risco que ele está correndo a cada minuto da sua existência. A cada segundo da existência de um ímpio é um risco grande, porque ele pode morrer e ir para o inferno. Você quer risco maior do que esse, mas ele não consegue entender. O homem sem Deus não consegue perceber o perigo em que ele vive, porque a Bíblia diz que ele está morto em seus delitos e pecado. Ele não consegue ver isso, enquanto ele não ter os seus olhos abertos, enquanto ele não ter a sua consciência renovada, através da salvação em Cristo Jesus, o seu raciocínio é nulo, ele ignora a verdade, ele faz de conta que não é com ele não está nem aí, e essa atitude, ela vai piorar numa sociedade cada vez mais distante de Deus. Ele não entende, não está nem aí com Deus. Às vezes, quando você vai evangelizar algumas pessoas, tem pessoas que são rudes com a gente. Tem pessoas que dizem, eu não quero ouvir, eu não estou interessado. Só que nós temos que falar, mesmo que as pessoas não querem ouvir. E você não pode desanimar. E você tem que saber disso. Porque às vezes, e já vi muito crente que às vezes fica desanimado de evangelizar. Não vou falar mais para aquela pessoa, não, ela não está interessada. Mas você já viu morto, está interessado por alguma coisa? As pessoas não estão interessadas em Deus. Se elas estivessem interessadas em Deus, elas já estariam salvas, então não precisariam ser evangelizadas. Então, os seus parentes, seus vizinhos, seus amigos, que às vezes não entendem você, zombam de você, te ignoram, não querem te ouvir, não estão interessados quando você fala de Jesus, compreenda que essa é a realidade do homem sem Deus. Você precisa ter compaixão, orar por ele, pedir que Deus se revele a ele, falar do evangelho para ele, todas as oportunidades que aparecer, porque a única forma de alguém passar a ter vida e sair dessa situação é se ela for alcançada pelo evangelho. Mas na perspectiva de Deus, não há quem faz o bem e não há ninguém que entende a situação em que ele vive na profunda ignorância da sua realidade, uma realidade essa perigosíssima. A perspectiva de Deus também em relação à dureza do coração do homem, como é duro o coração do homem sem Deus. Agora no versículo 4, Deus toca no outro aspecto. Olha o versículo 4, acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade, que devoram o meu povo como quem come pão, que não invocam o Senhor? Deus agora toca no outro aspecto. O homem sem Deus, ele não só se entrega aos desejos do seu coração, não só ignora a realidade de Deus, ele não só vive de uma forma a ofender a Deus sem se importar com isso, ele também se levanta contra o povo de Deus. Você já parou para pensar, por que a igreja do Senhor Jesus, ela é perseguida pelo mundo afora? Pelo mundo afora, a igreja, principalmente se a igreja for fiel, ela não tem sossego, ela não tem sossego. Mesmo no século 21, cristãos são perseguidos em países da África, da Ásia, no Oriente Médio, e tudo isso é sabido. Mas você já viu alguma reportagem na Rede Globo sobre isso? E nem vai ver, nunca. Ou qualquer outra mídia conhecida? Não. Agora, mata um passarinho para você ver. Agora, igrejas são queimadas na África constantemente. Cristãos são mortos. Meninas cristãs são estupradas
no Oriente Médio, mas vê se você vai ver essa reportagem na mídia. Não vai. Mas isso é muita maldade. Como que a sociedade fecha os olhos para isso? Como que pessoas são mortas e a sociedade ignora isso? Como que meninas são sequestradas e a sociedade ignora isso? Como que não há nenhuma reportagem, ninguém falando isso, a não ser os noticiários dos próprios evangélicos? Por que ninguém comenta isso? Nem mesmo autoridades religiosas como o Papa defendem o cristianismo. Por que isso? Porque essa é a realidade do homem sem Deus. Ele não se contenta em ignorar a Deus, ele não se contenta em afrontar a Deus com seus pecados, ele se levanta contra o povo de Deus. E por isso que o texto diz: acaso, e essa é a perspectiva de Deus, aquele que olha do céu e vê o que está acontecendo, acaso não entende todos os obreiros, aqueles que trabalham em prol da maldade, os obreiros da iniquidade, que devoram o meu povo como quem come pão? Qual que é a ideia aqui? É que isso é feito com naturalidade, como quem come pão. Ou seja, comer não é algo natural para nós, não é algo diário. Essas pessoas perseguem o povo de Deus, afligem o povo de Deus como se estivesse almoçando. Ou seja, algo tão terrível, mas a sociedade acha isso natural, tanto que você não vê protestos, você não vê nada. E não estou dizendo por causa de Cristo, porque pessoas estão morrendo, meninas são sequestradas, igrejas são queimadas, idosos apanham, idosos cristãos apanham, pessoas são mortas, mas você não vê nada. Por quê? Porque essa é a realidade do homem sem Deus. O fato dele ignorar Deus o leva a fazer atrocidades contra Deus e contra o povo de Deus. Essa é a realidade. Agora, qual que é a realidade em relação ao que Deus vai fazer? Em relação a atitudes insensatos, o Deus que está vendo todas essas coisas, diz o texto, começa: do céu olha o Senhor. Deus descreve a atitude dos ímpios, mas Deus descreve também o que Ele fará. Versículo 5: tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. O ímpio pode ignorar Deus, viver como se Deus não existisse, tentar escrever artigos tentando provar a não existência de Deus, e etc, etc. Mas o texto diz, o Deus que do céu vê todas as coisas, diz: tornar-se-ão de grande pavor. O fato de Deus estar no céu vendo tudo faz com que o fim do ímpio será algo de grande pavor. Lá em Apocalipse descreve a vinda de Cristo como um dia de horror para o ímpio. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, diz a Bíblia, que eles vão pedir para os montes caírem sobre si. A vinda de Cristo é chamado o dia da ira do Cordeiro. As pessoas podem viver como se Deus não existisse. Elas podem ignorar o abismo pelo qual estão caminhando. Podem perseguir e matar e causar sofrimento ao povo de Deus, mas elas não podem fugir do dia da ira de Deus. E tornar-se-ão em grande pavor. E por quê? Porque Deus está com a linhagem do justo. O fato é, Deus está do nosso lado.
É o que diz em Romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, se Deus não é com você, você está perdido. E Deus não é com o insensato que ignora a existência de Deus. Aqueles que estão fora do abrigo de Cristo Jesus, esses vão ter que enfrentar, tornar-se-ão de grande pavor as consequências das suas ações, porque Deus está com a linhagem do justo. Isso quer dizer que Deus está com o seu povo, e Ele vai vingar o seu povo. Essa é a linguagem bíblica. A Bíblia diz que eu não posso vingar. Por quê? Porque eu não sou justo. Mas a Bíblia diz que Deus vai vingar a linhagem do povo de Deus. Uma segunda questão está em relação à humilhação que o povo passa. O versículo 6 fala: meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Você já percebeu como o mundo gosta de humilhar os cristãos? Dizem que somos um povo atrasado, retrógrado, que nós não sabemos aproveitar a vida. Inclusive muitos jovens se sentem às vezes humilhados por seus colegas. Para o mundo é ridículo um jovem se guardar para o casamento. Se um jovem cristão se guarda para o casamento e diz que é virgem, hoje, ele vai ser motivo de chacota dos seus colegas. Para o mundo é ridículo dizer que o casamento tem que ser até que a morte os separe. Para o mundo é ridículo dizer que o homem deve ser o cabeça e provedor de sua casa, e que a mulher deve confiar nele, submeter a ele, enquanto a liderança dele estiver de acordo com a Bíblia. Para o mundo isso é ridículo. Para o mundo é ridículo dizer que o casamento tem que ser só entre um homem e uma mulher. Para o mundo é ridículo dizer que domingo é dia do Senhor, sendo que no domingo eu poderia ir para a chapada, ignorar, vir para o culto, poderia ficar em casa, assistindo televisão, séries, ir para as baladas, para as festas. Não, fica aqui dentro da igreja, no domingo. Isso é ridículo. Para o mundo, é ridículo participar de uma igreja, estar debaixo de uma liderança espiritual. Isso é loucura, isso é ridículo. Há muitas coisas que para o mundo é ridículo, e Deus sabe disso. Essa aqui é a perspectiva de Deus. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. O mundo, é natural o mundo querer tirar sarro, nos achar ridículos e retrógrados. Uma lição importante aqui, meus irmãos: o grande erro da igreja é não querer ser vista como ridícula pelo mundo. Esse é o grande erro da igreja. Já percebeu que às vezes a igreja tenta viver de um jeito que o mundo aceite? Eles tentam usar uma linguagem que o mundo aceita, usar uma roupa que o mundo aceita, e na verdade tem uns crentes que usam umas roupas que parece que não é nem crente, por isso que eles são ridículos para Deus e aceitos para o mundo. É ridículo para Deus, mas é aceito pelo mundo. Entenda uma coisa: aqueles que são de Deus são ridículos mesmo. Para o mundo isso é ridículo. Não fique tentando ser aceito pelo mundo, não. O nosso erro grave é achar que a gente vai conseguir conquistar o mundo se o mundo nos aceitar. O mundo nunca vai nos aceitar, e quanto menos ele nos aceitar, maior será o poder da igreja. A grande mentira de Satanás é que o mundo precisa aceitar a igreja para que a igreja evangelize, e a igreja caiu nesse conto de Satanás. A Bíblia diz assim, quem quer viver piedosamente há de ser o quê?
perseguido, não é ser aceito. O consolo do texto aqui não é que o mundo há de nos aceitar algum dia. O consolo do texto é que mesmo o mundo nos achando um bando de ridículos, o Senhor é o nosso refúgio. Esse é o consolo do texto. Se você não quer que o mundo te veja como ridículo e quer viver de acordo com o mundo, quer dizer para você que você vai ser ridículo para Deus. É Deus que vai achar você um ridículo. Mas mesmo que o mundo não te compreenda, mesmo que o mundo ache você um ridículo, por causa das suas roupas, por causa das suas falas, por causa de onde você vai, por causa do seu modo de viver, você está protegido, guardado, seguro no Senhor, porque o Senhor é o nosso refúgio. O mundo pode nos humilhar, mas Deus nos protegerá e estará conosco todos os dias até a consumação do século. É nisso que nós devemos nos firmar. Então não fica tristinho porque o mundo não te aceita. Fique alegre porque o seu nome está escrito no livro da vida. É isso que você deve se alegrar. Não tema o mundo, não se atemorize com as suas ofensas, não se cale ante a sua opressão, porque o Senhor é o nosso refúgio. Em último lugar, nós temos a perspectiva do fiel, e é mais fácil agora ver a perspectiva do fiel. Você já viu que a perspectiva do insensato, ela é desproporcional, ele não crê em Deus, ou ele ignora a existência de Deus para viver na prática do pecado, para que a sua consciência não o aflija. Você viu a perspectiva de Deus, que Deus vê tudo isso, sabe de tudo isso, mas que Deus vai punir os ímpios e está com o seu povo. Diante disso, a nossa perspectiva muda. E o versículo 7 então diz: tomara de Sião viesse já a salvação de Israel, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Eu já tenho dito isso aqui na igreja, não é fácil saber o contexto dos salmos. É possível que esse salmo tenha sido escrito talvez no cativeiro, e que o salmista está descrevendo a realidade do povo no cativeiro, que oprimia o povo de Deus ali. Isso certamente numa época em que o povo já estava quebrantado dos seus pecados, talvez já se preparando para voltar para a terra prometida. E por que eu digo isso? Porque a linguagem do versículo 7 parece muito com a linguagem do Salmo 126, que foi escrito depois que o povo vem do cativeiro, quando o povo diz que Deus restaurou a sorte de Sião, e ficamos como quem sonha, e a nossa boca se encheu de riso, os nossos lábios de alegria, e então se diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles. A linguagem daquele salmo parece muito com o versículo 7, quando o salmista diz: tomara de Sião viesse já a salvação de Israel, porque quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então vai haver alegria e gozo por toda a nação, quando Deus mudar a nossa realidade. Bem, independente se esse é o contexto ou não, todos os casos de ações de libertação do povo no Antigo Testamento, seja a libertação do Egito, seja o retorno do povo do cativeiro, todos esses exemplos na Bíblia são só um prelúdio da grande libertação que Deus nos dá em Cristo Jesus. A grande libertação, o salmista diz: tomara de Sião viesse já a salvação já veio. A grande libertação que nós precisamos, ela vem em Cristo Jesus. Todavia, há algo ainda pelo qual o nosso coração anseia. Há uma libertação maior, que tem como base a obra de Cristo na cruz. É o dia em que Deus vai nos libertar desse mundo,
Lá em Romanos 8 diz que a criação inteira geme esperando o dia da redenção dos filhos de Deus. Um dia em que Deus vai nos libertar desse mundo e ninguém mais vai nos ridicularizar, ninguém mais. Ninguém vai nos ofender, ninguém vai mais perseguir o povo de Deus, ninguém mais vai afligir o povo de Deus. O dia que Deus nos libertar desse mundo, não vai haver mais doença, não vai haver mais depressão, tristeza, angústia, ansiedade, não vai haver mais morte, não vai haver mais tristeza, não vai haver mais lágrimas, porque o Senhor enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. E então, de fato, o que haverá é exultação e alegria. E essa é a perspectiva do povo de Deus. A perspectiva do povo de Deus é diferente da perspectiva do ímpio, porque o povo de Deus crê que Deus existe. O povo de Deus crê que Deus providenciou um meio para salvá-lo através de Jesus. O povo de Deus crê que ele está seguro, porque Cristo pagou por todos os nossos pecados. O povo de Deus crê que um dia Deus vai levá-lo seguro para o céu. O povo de Deus crê que um dia será feito um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. O povo de Deus crê que um dia seremos libertos de toda maldade, toda injustiça, toda dor, toda tristeza. O povo de Deus vive com esperança. Nós não precisamos criar fantasias para viver nesse mundo, nós vivemos alicerçados na verdade. Aqueles que ignoram a existência de Deus têm que criar fantasia, porque a verdade os condena. Nós não precisamos disso, porque nós estamos seguros por causa de Cristo Jesus. E por isso o povo de Deus tem que ser um povo grato a Deus. Não se intimide quando você for ridicularizado, não se intimide. Não se intimide, não cale a sua boca para falar a verdade do Evangelho, não se intimide, porque você está do lado da verdade, você tem a fé verdadeira, você tem esperança. Amém, meus irmãos? E que Deus nos ajude a caminhar nessa perspectiva correta, até a volta do nosso Redentor. Vamos ficar em pé, vamos orar. Amado Deus, obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado por sua palavra, obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem, através das Escrituras, nos dado esperança. Sabemos que o Senhor está no céu, através do seu trono, de forma soberana, olhando todas as coisas nesse mundo, julgando, protegendo o seu povo, dando esperança. Obrigado, ó Deus, porque através de Cristo Jesus nós podemos viver nessa terra, ó Deus, com esperança. E que a verdade da sua palavra, ó Deus, possa produzir fruto no nosso coração. Que saímos daqui renovados, fortalecidos, animados, com a nossa fé, ó Deus, de fato vibrando. Tira de nós, ó Deus, o desânimo, o medo, quando às vezes somos ridicularizados pelo mundo, mas que nós não venhamos nos calar, nós possamos viver com a integridade, de tal forma, ó Deus, que o Senhor há de ser honrado através da nossa vida, o Senhor há de ser reconhecido e visto através da nossa vida. Abençoe-nos, ó Deus, com a sua palavra, porque assim o Senhor vai ser honrado e amado e glorificado com a nossa vida. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amados irmãos, e de agora em paz, e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora de Jesus Cristo, o seu único Filho, o poder e a consolação do Espírito esteja sobre vós, amados de Deus, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.